Olá! Você já ouviu as pessoas falando que respeito é bom e eu gosto? É uma frase bastante comum e é de direito de todo mundo de ser respeitado, de ser percebido como uma pessoa digna. Só que tem algumas situações onde a própria pessoa faz coisas onde ela perde o respeito dos outros e aí meio que não dá para controlar o outro, o sentimento do outro, mas dá para a pessoa olhar para ela mesma. E dá para você também perceber o porquê que você perdeu o respeito por alguém. O que aconteceu aí? Que às vezes a pessoa meio que tem uma sensação meio ambígua no momento, às vezes sente culpa por estar perdendo o respeito por alguém, ou que todo mundo respeita, porque eu, né, perdi a consideração por essa pessoa. Então nós vamos falar sobre isso, o que é respeito em primeiro lugar e que coisas que as pessoas fazem que perde o respeito das outras, até para entender o que aconteceu, que agora ninguém está aqui mais me respeitando, né? Por que ninguém mais, né, me coloca no meu valor que eu mereço? Às vezes é a pessoa que acha que merece. Mas vamos falar sobre isso. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um tema com o qual você pode contar com o psicólogo. O que você pode levar para uma terapia, se trabalhar, se entender, fazer tudo isso. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem uma equipe grande, link está aqui pelo WhatsApp, bem mais prático de pegar as informações objetivas, horário, valor, local de atendimento, online e presencial, todos esses detalhes. Para o presencial, a gente está em São Paulo, região da Avenida Paulista, online em qualquer lugar. Então vamos falar sobre respeito, né? Porque para falar em perder o respeito, a gente precisa entender o que é respeito entre as pessoas. Por quê? Respeito é um sentimento que se reverte em comportamento, que é a partir do sentimento que a pessoa tem, ela faz coisas, né? Que é composto pelo reconhecimento do valor dessa pessoa. Basicamente é isso. Né? Então, por exemplo, para você saber que uma pessoa te respeita, você observa, às vezes não faz essa observação de uma forma tão, né, objetiva, às vezes é meio automático, mas você observa se ela tem consideração por você, se ela te valoriza, e para isso tem uma série de elementos que vêm junto do respeito. Você percebe se a pessoa reconhece que você é digno, independente de qualquer coisa, independente da sua origem, da sua crença, da sua etnia, do seu trabalho, da sua orientação sexual, se ela percebe uma dignidade em você como ser humano, independente de qualquer, né, característica ou escolha sua. Ou seja, se ela não se relaciona com você baseado em preconceito. E aí entra aquela questão, né, que tem muita justificativa por aí. Não, eu não tenho preconceito com tal pessoa. Eu tenho até um cunhado que é como essa pessoa. Eu me casei com uma... Só que é possível a pessoa ter uma relação próxima, mas ainda assim não respeitar, ainda assim considerar que tem algum aspecto dessa pessoa que ela não dá dignidade, ela não reconhece a dignidade da pessoa, né? A gente também percebe se a pessoa demonstra uma cortesia genuína. Cortesia são aqueles gestos mais elegantes, digamos assim, que não é a simples repetição de comportamento de etiqueta, né? Ela não está fazendo as coisas porque ensinaram para ela é assim que se faz. Ó, tem que falar obrigado, tem que dar um presente no aniversário. Você percebe que a pessoa faz isso com sentimento. Por exemplo, ela não assinou o cartão do teu aniversário na empresa só porque está todo mundo assinando, vai ficar mal se não assinar. Ela fez isso com sentimento, realmente ela tem, né, o desejo de que você comemore, que esteja bem no seu aniversário, enfim. E quem te respeita, você percebe também que te escuta, né? Que o que você tem para falar, ela ouve até o final, ela não fica te interrompendo, não fica cortando, não fica justificando, não fica indo contra antes, pelo menos, de você terminar sua linha de raciocínio, né? Ela se interessa pelo que você está falando. Isso é um componente forte do respeito. E também o respeito às suas decisões, né? Ela pode até dar uma dica se alguma decisão sua está prejudicando alguém ou está prejudicando a você mesmo. Mas, de forma geral, ela entende que você é dono da sua vida, que você vai trabalhar, que você vai decidir trabalhar no que você quer, que você vai ter a religião que você escolheu, a religião que foi dada pela família, e que você aceita isso, que o seu político... Enfim, ela respeita, ela pode não concordar, ela pode ter ideias diferentes, mas ok, essas são suas ideias, essas são minhas ideias, isso não tira o respeito que eu tenho por você.
Respeita também suas vontades. E tem uma coisa que eu vejo muito em amigo, que diz tanto que respeita o outro amigo, mas quando ele quer ir numa festa e ele quer companhia e o amigo não quer ir junto, e insiste, força a barra, faz de tudo. Isso não é respeito. Não está respeitando a vontade de outra pessoa. O outro não quer ir na tal da festa. Então, respeito é falar, ok, me viro, faço outra coisa aqui da minha vida, vou com outra pessoa, vou sozinho, né? E isso é um exemplo bem bobo, né, dessa questão de respeitar a vontade da outra pessoa. Tem todo sentido, tem todas as coisas que você pode pensar em todos os âmbitos, até mais pessoais, de uma pessoa que te força uma coisa que você não está muito afim. É uma pessoa também que é justa com você. Quem te respeita é justa, não faz diferença com relação às outras pessoas. O que é de todo mundo e ok. Respeita a sua privacidade. Se tem alguma coisa que ele sabe a seu respeito e sabe que você não gostaria que isso fosse divulgado para as outras pessoas, ele respeita, não fala, fica quieto. Segura aquele impulso de estar colocando assunto nas conversas com outra pessoa e te colocar lá nesse assunto, né? Mas o respeito, ele pode ser perdido. A pessoa pode respeitar totalmente a outra, mas conforme acontece alguma coisa, o respeito vai embora, porque respeito é conquistado. Também, além de o respeito ser meio que um direito natural de todo mundo tem o direito de ser respeitado, mas ele também na convivência, no dia a dia, ele vai sendo conquistado. A pessoa vai fazendo coisas ou deixando de fazer coisas que o respeito vai embora, diminui o respeito recebido, né, pela pessoa. E aí tem algumas coisas que são bem definitivas, que nem, por exemplo, se a pessoa é desonesta, se ela mentiu, se ela enganou, vai perder a confiança. Né? Você já mentiu para mim uma vez, você já levou vantagem em alguma coisa aí tentando me enganar, como é que eu vou te respeitar daqui para frente? Como é que vou, né, considerar que você é de confiança? Não mais, né? Ou uma pessoa que não tem empatia, não tem compaixão pelo sentimento do outro. O outro tá se sentindo mal, o outro, e aí ele continua falando, continua fazendo, não respeita aquele momento, não dá aquele tempo para a pessoa se recuperar, para repensar, para fazer alguma coisa. Não, o sentimento do outro não tá nem aí. É bastante forte também. Uma pessoa que se comporta de uma forma arrogante, aquela sensação de que ele é sempre superior às outras pessoas, ou condescendente, sabe o que é condescendente? Aquele vai assim, ai, tadinho, não sei o quê. E quem coloca o outro muito no tadinho mesmo sem ser, ele tá, na comparação, ele é superior àquela pessoa. E aí a gente fala assim, como assim, né? Essa pessoa não é justa, né? Vai contra aquilo que eu falei lá no começo do que é respeito. Ou a pessoa que ignora, desconsidera a necessidade da outra pessoa. Ah, não importa que você merece, que você está aqui no grupo da fila preferencial. Eu quero, né, ser atendido primeiro porque eu sou eu. E aí está ignorando a necessidade das outras pessoas, a gente fala assim, e vai merecer a mesma coisa de volta? Ou a pessoa agressiva física ou verbalmente agressiva. As pessoas param de ouvir na hora que você começa a gritar. Não tem como, né? Então não tem mais como continuar respeitando uma pessoa que bloqueou a possibilidade de uma interação saudável. Assim, você não está oferecendo mais nada. Ou então a pessoa que espalha boato, que faz fofoca, fica difamando os outros, perde a credibilidade também, perde a confiança. Mesmo uma pessoa que ouviu a fofoca, ela vai pensar, bom, tá fazendo fofoca do outro, tá aqui todo animado, contando, né? Como é que eu posso confiar nessa pessoa? Como é que eu posso contar com ela para falar alguma coisa para ela? Daqui a pouco sou eu, o assunto na fofoca aí de outras rodas. Ou a discriminação e preconceito, é aquilo que eu falei lá no começo, respeitar é não discriminar as pessoas. Se você considera outra pessoa menor, com menos valor, né, ou com menos direito por conta da etnia, da crença, do trabalho que ela tem, né, não, já vai assim, bom, você já está se colocando automaticamente aí num grupo de pouco respeito. Enfim, é isso, o respeito é uma via de mão dupla, o respeito é uma coisa que basicamente todo mundo merece, basicamente todo mundo tem, mas alguns perdem essa interação, essa troca, e fazem com que as pessoas podem perdendo o respeito por elas por conta desse tipo de atitude, por conta de não ser uma pessoa respeitosa.
E aí é que a gente pensa, como é que a gente tem que ser? Como é que o que a gente exige dos outros, será que é o que você está oferecendo para as pessoas também? Será que você tem, né? Isso é muito legal para aquela pessoa que está ali, né, maluca de raiva, né? De, pô, não me respeitam mais, o que está acontecendo? Às vezes é bom dar uma olhada no próprio comportamento. E às vezes é respeito também você não apontar isso para outra pessoa. Às vezes ela não está pronta para ouvir. Que falar coisas que a outra pessoa não está pronta para ouvir também vai um pouquinho contra aquela coisa da empatia, de sentir o momento da pessoa. Ela não está pronta para ouvir, ela não vai entender, ela não vai aceitar, ela não vai se mudar. Então, isso aqui é muito mais para a gente entender as relações, como é que elas estão acontecendo, do que até fazer alguma coisa pelos outros. Porque essa coisa de você exigir respeito da outra pessoa, a gente tem o limite legal, até onde a gente pode exigir legalmente, a gente pode exigir comportamentos respeitosos, isso sim, e deve exigir esses comportamentos respeitosos. Mas a gente não consegue exigir que a pessoa tenha sentimentos respeitosos, porque o sentimento é da própria pessoa. Então, muitas vezes já está de bom tamanho que a pessoa não tem aquele sentimento de respeito nenhum pelo outro, mas ela não expressa, mas pelo menos ela se comporta de um jeito civilizado que dá para manter, né, a convivência entre as pessoas. Vamos pensar nisso. Se você está nessa dificuldade de entender aí essa interação entre as pessoas, a falta de respeito que... porque aí alguém pode estar pensando, não, mas pode ser que eu não fiz nada disso, mas ainda assim eu não tenho respeito de tal pessoa, do meu chefe, do meu... às vezes do próprio cônjuge dentro de casa, a pessoa sente que não é respeitada por ele. E aí são as situações onde a pessoa não respeita porque ela mesma não entra no primeiro grupo do que eu falei lá no começo do vídeo. Ela mesmo não tem esse sentimento de respeito pelos outros, ela se sente maior, melhor, mais arrogante e aí ela não respeita. E aí faz a gente pensar, você continua respeitando essa pessoa que não te respeita? Qual o sentimento? O que você pensa com essa relação a essa pessoa? O que você pretende fazer com relação a essa interação que você tem com essa pessoa? Algumas vezes a pessoa se vê presa, ela fala, não, é no meu emprego. Né? Então o preço de sair do meu emprego é muito alto por conta de uma pessoa que é um colega de trabalho, ele não é decisivo para a minha função, para a minha atividade, é só uma pessoa que está do meu lado. Então, muitas vezes, lidar com essa falta de respeito do outro implica em você se trabalhar muito, em você ter a compreensão de quem você é e conseguir bloquear. E você vai para o vídeo anterior, o vídeo de ontem, que ele dá umas dicas legais com relação a isso, de você se colocar diante dessas pessoas que fazem coisas que não são justas, e que aí depende de você para você se defender, para você se bloquear, e aí o outro vai continuar fazendo o que é dele, né? Ele vai entregar o que é dele, não significa que você merece receber aquilo. Sozinho tá difícil? Pensa no psicólogo para se trabalhar, para se entender nessa história toda. Aproveita, entra na caixa de descrição aqui, tem um link pro site, tem link para e-book gratuito, tem link para o clube de canais, tem o botão valeu para quem quiser agradecer. Eu agradeço bastante também. Obrigada por me ouvir.